Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Rubro-Negro Baiano acaba de ser derrotado, né, jogando lá na capital paulista. Um frio de sensação térmica de 7 graus, com chuva ainda no início da partida, trazendo ainda mais dificuldade, né, para enfrentar o São Paulo, que vive um momento maravilhoso, principalmente depois da chegada do Zubeldia. O São Paulo, é verdade, tinha algumas improvisações, né, na lateral direita, na lateral esquerda, 2 jovens jogando na beirada, um estreando pelo lado do São Paulo, né, inclusive que fez um golaço no início do jogo, né, o Vitória com o mesmo esquema tático, com 3 volantes, né. Imagina-se que o Thiago Carpini vai usar aquele sistema do jogar tudo por uma bola, principalmente no primeiro tempo, né, segurar um pouco o ímpeto do São Paulo, sabendo que o São Paulo também está preocupado com o jogo do meio da semana, mas a verdade é que nos 5 minutos de jogo, nosso querido Wagner Leonardo, que é um dos pilares desse time do Vitória, capitão, vai virar uma bola e acaba dando o pé do atacante do São Paulo, jovem que fazia a sua estreia, que acertou, talvez vai demorar para repetir esse gol que ele fez, né? Um golaço logo aos 5 minutos. A partir daí o São Paulo obviamente tomou conta da partida, criou as melhores oportunidades, sempre, né, com a inteligência e a sabedoria do Lucas, que é um jogador muito diferente, muito inteligente, e o Vitória teve muitas dificuldades no primeiro tempo. Isso piorou ainda mais a partir da saída do Mateuzinho, né, que é o único meia, o único cara que consegue pensar, o cara cerebral da equipe do Vitória, acabou saindo lesionado, trazendo um prejuízo ainda maior para o Rubro-Negro, que não tem um jogador à altura para substituir o Mateuzinho. Acabou entrando o Carlos Eduardo, que não é um jogador de articulação, e sim um jogador de velocidade, que joga mais pelas beiradas. Primeiro tempo não esteve bem, é verdade. O São Paulo dominou as ações no primeiro tempo. O Vitória teve muita dificuldade, né? O Carpini não conseguiu em nenhum momento trazer um sistema tático, né, daquele que a gente imaginava que pudesse, por exemplo, a atuação que teve contra o Palmeiras, que era segurar o primeiro tempo, tentar arriscar um pouco mais no segundo, e aí o Vitória acabou ainda levando o segundo gol ainda do primeiro tempo, né, numa jogada belíssima da equipe do São Paulo, que começou nos pés do Jandrei, saiu pela lateral direita, o Ferrarese começou a jogada, e esse próprio Lucas deu de calcanhar, né, para o Eric, que conduziu a bola até a intermediária e acertou outra paulada de fora da área, fazendo mais um golaço para a equipe de São Paulo, mais um gol indefensável para o Lucas Arcanjo. Então o primeiro tempo se resumiu muito nessas 2 ações, nessas 2 jogadas. São Paulo ainda teve uma outra grande jogada com o Araújo, né, que tabelou pelo meio com o Lucas, que deixou ele na cara do gol, e acabou o Lucas Arcanjo salvando o que poderia ter sido o terceiro gol do São Paulo. Segundo tempo não, né? O Vitória voltou com o mesmo sistema, botou o Edu na zaga, né, tirou o Hiller, adiantou um pouco mais o Caio Vinícius, e o time não estava bem, não começou bem o segundo tempo, começou da mesma forma, né, com dificuldade, sem um jogador de articulação, sem uma cabeça pensante, muita ligação direta, mas aí uma jogada de tabelinha muito bem feita. O Carlos Eduardo melhorou no segundo tempo e fez uma grande jogada, ele e o Lucas Esteves, e aí acabou o Eric, né, que tentou acompanhar a jogada, acabou fazendo o pênalti, e aí reacendendo a esperança do torcedor rubro-negro que compareceu ao Morumbi. Alejandro bateu muito bem, fez 2-1, e aí sim o Vitória adiantou um pouco mais suas linhas. As substituições, né, o Zé Hugo não entrou bem, a verdade é essa. O Carlos Eduardo sim, foi o cara que melhorou no segundo tempo, foi através dele algumas tabelinhas, né? Depois o Janderson entrou, o Leonardo entrou, mas a verdade é que o São Paulo também, através das suas alterações, modificou muito o seu esquema de jogo e trouxe o time mais para trás. Não conseguiu em nenhum momento ser o São Paulo que foi no primeiro tempo, né? Acabou tirando o Caleri, acabou tirando o Lucas, e isso trouxe um prejuízo muito grande para o São Paulo. O Vitória criou uma animação um pouco maior, como eu falei, adiantou um pouco mais suas linhas, né? Até buscando um pouco mais de velocidade, deixando o Zé Hugo por um lado, o Carlos Eduardo pelo outro e o Janderson encostando no Alejandro, mas a verdade é que não criou nenhuma chance clara, né, que pudesse dar a condição do Vitória conseguir o empate. Eu acho que daí o São Paulo soube administrar esse resultado, né, que foi feito no primeiro tempo, e que ele, logicamente, já pensando no jogo do meio da semana, administrou o resultado, e o Vitória não teve forças, né, para criar mais 2 ou 3 chances que dessem a possibilidade do empate e, quem sabe, conseguir trazer os 3 pontos
lá de São Paulo. Vitória segue na zona de rebaixamento, agora enfrenta o Vasco da Gama no próximo final de semana. Tem uma semana aí para o Thiago Carpini corrigir aquilo que deu errado, deve tentar melhorar em algum aspecto. Essa dificuldade que o Vitória tem de encontrar um substituto para o Mateuzinho, principalmente, que hoje é um jogador imprescindível para a equipe do Vitória, e a gente sente a partir do momento que ele sai que não tem ninguém que consegue, né, fazer aquela função de meia articulador que municia principalmente os jogadores de frente, né? Então, momento complicado, momento difícil, onde o Carpini precisa aí buscar forças, né, e principalmente torcer e rezar o torcedor rubro-negro para que a lesão do Mateuzinho não tenha sido grave, porque a gente sabe que esse jogador especificamente faz muita falta. Esse é o Momento Feed Black de hoje. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, né? Ativa as notificações, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e deixa seu comentário, né? Até quando será que o Carpini vai continuar utilizando esse esquema de 3 volantes, que a gente percebe que tem muita dificuldade, principalmente para o Vitória chegar no último terço, fazer com que a equipe crie mais chances de gol lá no seu ataque, coisa que está tendo muita dificuldade nos últimos jogos. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.